Com a chegada do novo filme do Sonic, também vai ser nos apresentado um dos personagens mais populares e queridos de toda a franquia do ouriço da SEGA. E hoje conheceremos um pouquinho melhor sobre quem é o Shadow. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd e o Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, durante muito tempo existiu essa premissa, essa ideia de uma maldição que falavam que toda adaptação de game para filme ou série era ruim. Só que com o passar do tempo, essa maldição foi quebrada aos poucos e um dos principais filmes que ajudou a colaborar com isso, né, foi justamente os filmes do Sonic, o primeiro lá de 2020, que fez um grande sucesso. Podia ter feito mais sucesso ainda, mas ele saiu umas 2 semanas antes da pandemia começar, mas ainda assim já conseguiu estourar bastante essa bolha das maldições de adaptação de game. Depois teve a sequência em 2022 ali também, que fez um grande sucesso também, e obviamente viria um terceiro filme que muita gente já estava especulando, que já estava querendo muito ver, principalmente graças à cena pós-crédito que teve no segundo filme, onde foi revelado que teríamos no futuro ninguém mais, ninguém menos que o próprio Shadow. Cadê esse carinha? O Shadow, cara! O Shadow, véi! O Shadow, cara! O Shadow, véi! E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse personagem aqui também, né? E conhecer um pouco sobre sua história, suas habilidades, e o que a gente pode teorizar, esperar pra ver ele tanto nesse filme, como também no futuro da franquia do Sonic nos cinemas. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação de novos vídeos. E deixe seu like, seu joinha e curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então, bora conhecer o Shadow! Agora um certo detalhe aqui em relação do vídeo aqui, do porquê eu estou fazendo um vídeo normal, né, a respeito do personagem, ao invés de fazer um retrato falado, já que ele está sendo apresentado como uma espécie de antagonista nesse novo filme. Acontece que tudo bem, o Shadow é apresentado na primeira vez como um inimigo do Sonic, os dois se enfrentam logo de cara quando eles se conhecem, né? Mas ele não chega a ser necessariamente um vilão propriamente dito, né? Até porque com o tempo ele acaba passando pro lado do ouriço azul, né? Tipo Knuckles, mais ou menos, porque o Knuckles ele tem mais a questão de manipulação, ele não é muito inteligente, então vira e mexe acaba caindo no lado do Robotnik algumas vezes ali também. Ele tem personalidade forte, ele é muito esquentadinho, mas ele ainda faz parte da trupe de heróis ali da equipe do Sonic, né? Já o Shadow, por outro lado, ele tem mais aquela personalidade de anti-herói que a gente já tá acostumado. Então, por exemplo, ele só ajuda quando realmente favorece o lado dele, ou quando a situação aperta muito. Ele é o tipo de personagem que não tem problema em cancelar algum CPF em determinado momento, né? Tanto que várias vezes ele ainda, mesmo do lado do Sonic, mesmo não sendo mais do lado dos vilões ali também, ele ainda sai no soco às vezes. Tem um certo desentendimento com o ouriço azul em alguns momentos, né? Acho que a melhor definição é que o Shadow ele não é um dos inimigos do Sonic, mas ele tá mais pra uma espécie de rival dele. Sim, tem uma certa diferença ali também, né? Porque mesmo que às vezes eles se enfrentem, ainda tem um respeito mútuo um pro outro, e um sempre pode apoiar o outro quando realmente é necessário. Mas é justamente isso, ele é um anti-herói, ele é meio que o anti-herói principal de todo o universo do Sonic, e não necessariamente um vilão, mesmo que ele tenha começado por aí. Tudo começa quando o líder, o presidente ali das Federações Unidas, que é um país fictício que existe no universo do Sonic, decide que ele quer ser imortal. Ele quer a cura para tudo que possa ser mal ali para a humanidade ali também, né? Mal fisicamente também, de saúde, que possa ser uma ameaça à saúde humana, né? Então, para isso, ele vai chamar o que talvez fosse o melhor cientista da época quando isso aconteceu, que era ninguém mais, ninguém menos que o Robotnik, só que não aquele Robotnik que a gente está acostumado, que é o Eggman, né? Mas sim o avô dele, Garrett Robotnik. De início ele não topou muito assim, não por egoísmo ou alguma coisa assim do tipo, né? Mas é porque ele realmente achava que isso poderia ser um certo problema também, né? Que muitas pessoas iriam querer usar esse tipo de coisa para malefícios, né? Afinal de contas, quase toda a invenção que foi usada que foi criada em prol da humanidade, meio que depois foi corrompida para usar contra a humanidade praticamente, né? Então, a princípio ele ainda tinha certa como posso dizer, alguns escrúpulos ali também, algumas dogmas que realmente favorecessem o lado da humanidade. Só que a situação mudou quando a sua neta, Maria, ficou doente e era uma doença incurável. Ela realmente corria risco de vida ali em pouco tempo também, né? E aí quando a água bateu na bunda, o Garrett mudou de ideia ali e criou uma equipe de cientistas para justamente criar uma espécie de organismo perfeito, um ser vivo perfeito, para qual eles poderiam usar
cobaias e experimentos ali também, né, para justamente criar uma espécie de imortalidade para o ser humano, né. Foi aí então que ele começou o projeto Shadow. O Garrett e toda a sua equipe de cientistas ficaram muito, mas muito tempo fazendo vários testes, fazendo vários cálculos ali diferentes para tentar criar esse tal ser vivo perfeito, né? Mas tudo dava errado. Eles até tentavam usar, tipo, traços de energia das esmeraldas do caos ali também, mas tudo ia para as cucuia, nada dava certo ali, né? Até que um certo dia, um alienígena chamado Black Doom, que faz parte de uma espécie conhecida como Black Arm, apareceu ali na Terra e ele ofereceu ajuda ao Garrett Robotnik, né? Ele ofereceu o seu próprio DNA para a construção desse organismo perfeito, né? E em troca, na próxima vez que o Black Arm aparecesse na Terra, né, o Robotnik teria que dar para ele as esmeraldas do caos. O cara, né, o cientista aceitou essa oportunidade ali também, né? Então ele pegou esse pedaço de sangue do Black Doom, né? E a partir daí ele conseguiu criar o tal organismo perfeito que ele tanto sonhou. Nascia assim o próprio Shadow. Mas sabendo que essa espécie de alienígena não tinha boas intenções, né? Ele já suspeitava disso. Ele também criou uma estação espacial ao redor da Terra chamada de Ark, com uma arma completamente poderosa, equivalente mais ou menos à Estrela da Morte lá do Star Wars, né? Uma arma capaz de destruir um planeta inteiro, chamado Canhão Eclipse. E assim ele já estava preparado para caso o Black Armor voltasse daqui, sabe-se lá quando. Com o Shadow já criado e com vida e consciente ali, eles começaram a fazer os experimentos ali para saber se realmente ele funcionava, essa ideia de organismo perfeito, e como eles poderiam levar isso para o resto da humanidade. E enquanto o Shadow ele não era alvo de experimentos ali também, ou fazia parte dessas pesquisas, ele passava muito tempo com a própria Maria, né? Praticamente a melhor amiga dele, a única amiga dele ali naquela estação espacial também, né? Os dois realmente criaram um laço de amizade muito forte, quase como se fossem irmãos. Só que quando as Federações Unidas ficaram sabendo desse pacto que o Robotnik fez com uma espécie alienígena, que podia ser um grande malefício para a raça humana, né? Eles simplesmente foram até a estação para acabar com essa bagunça de uma vez, né? O Robotnik acabou sendo capturado e vários dos seus cientistas que estavam trabalhando para ele ou foram capturados também ou acabaram sendo mortos. Enquanto isso, a Maria e o Shadow foram para os módulos de fuga, né? Aquelas cápsulas de fuga ali, para poder fugir da estação e voltar para a Terra. O Shadow ele conseguiu entrar dentro de uma dessas cápsulas, mas a Maria ficou para trás para justamente mandá-lo de volta para a Terra. E nisso ela acabou sendo baleada por um desses seguranças e suas últimas palavras ali foram justamente pedindo para o Shadow dar uma chance à humanidade. Com isso, o ouriço ele acabou caindo na Terra, né, naquela cápsula que ele foi enviado, só que ele foi colocado num estado de hibernação, né? Enquanto isso, o Robotnik ele acabou continuando a sua pesquisa, porém de forma forçada pelo governo das Federações Unidas, para justamente ajudar o presidente que tinha essa intenção de ser imortal, né? Só que assim, quando ele ficou sabendo que a sua neta foi morta naquela invasão na estação espacial, ele simplesmente ficou pistola, ele perdeu todos os seus princípios de vez ali, né? Ele rastreou o módulo de fuga ali onde o Shadow tinha sido enviado, né? Ele colocou umas mensagens subliminares na cabeça dele, começou a mexer um pouco com a mente dele à distância, apagando suas últimas memórias ali também, né? E colocando um plano de vingança contra a humanidade por conta da morte da sua neta, né? Só que o que acontece? O governo ficou sabendo desse plano sequência, desse plano paralelo que o Robotnik estava criando e acabou executando ele, condenou ele à morte. Porém, ele deixou um certo diário para que outra pessoa no futuro poderia usar para encontrar o Shadow e ir se vingar da raça humana. 50 anos depois, quem foi que achou esse diário foi justamente o Ivo Robotnik, o Dr. Eggman que a gente já tá acostumado aí também, que a gente já conhece melhor, né? Ele encontrou a cápsula onde o Shadow estava hibernando ali também, o despertou e decidiu usar ele para lutar contra o Sonic e toda a trupe dele ali também, fora também unir as esmeraldas do caos, e foi a partir do Shadow e desse diário também que ele ficou sabendo sobre a estação Ark que estava em órbita da Terra, que ele usaria justamente o canhão Eclipse justamente contra a população humana, com uma espécie de arma super poderosa ali, que do tipo, se vocês não me obedecerem, vá pra todo mundo ali também. O Shadow ele tava com um sério problema de amnésia, ele não lembrava de nada do que havia acontecido com ele no passado, ou com a Maria, nem lembrava da Maria, na verdade, né?
Então, por isso ficou mais fácil de manipular ele pra ficar do lado do Robotnik do mal aí, que é tudo bem que o outro Robotnik também ficou do mal, mas isso foi só depois de um tempo. Mas enfim, vocês entenderam, né? Acontece que durante um certo momento, quando ele tava na estação Ark ali também, a Amy, que é uma das aliadas do Sonic, foi até o Shadow tentar conversar, dialogar com ele, né? E a partir desse momento, a Amy ajudou ele a recuperar suas memórias. Ele se lembrou de tudo que havia acontecido e ele também se lembrou principalmente das últimas palavras da Maria para ele, né? E a partir daí ele mudou de lado, ele se juntou à equipe do Sonic, né? E os dois usaram as esmeraldas do caos ali, que são uma espécie de joias no infinito dentro do universo do Sonic, e eles ativaram ali a sua forma Super Saiyajin também e conseguiram destruir o canhão Eclipse ali, né? O Sonic até conseguiu sair ileso. Agora o Shadow, depois que ele perdeu aquela forma super dele, ele acabou caindo na atmosfera da Terra e a princípio foi dado como morto. Porém, o personagem fez tanto sucesso, ele ficou tão popular entre os fãs ali também, que eventualmente a SEGA foi trazê-los de volta. Sério, o nível de popularidade dele era gigantesca. Eles fizeram um ranking ali dos mais populares do universo do Sonic, e o Shadow ficou em segundo lugar, perdendo apenas pro próprio Sonic, só que perdendo apenas por 10 pontos de diferença. E aí a diferença entre o Shadow e quem estivesse no terceiro lugar era enorme, era gigantesca a diferença. Então, eventualmente, o personagem acabou voltando, principalmente com o seu próprio jogo, que era o Shadow the Hedgehog, onde já continuou um pouquinho mais a história do personagem, onde a gente viu que ele sobreviveu à queda na estratosfera, só que ele perdeu suas memórias novamente, né? E a partir desse momento apareceu, né, novamente o Black Doom, que ele voltou para a Terra, ele ofereceu ajuda ao Shadow e tirar todas as dúvidas que estavam na cabeça dele, contanto, é claro, que ele reunisse as esmeraldas do caos. Então aí o resto da história meio que já fica claro também o que acontece. Ele percebe que está do lado errado, ele percebe que aquele alienígena, apesar de ter colaborado com a construção da vida dele, ainda assim era um vilão. Ele percebeu que estava do lado errado da história de novo, ele usou as esmeraldas do caos para destruir o Black Arm e o Black Doom também, né? E a partir daí ele segue a sua jornada fazendo essa espécie de anti-herói também, às vezes saindo no soco com o Sonic, mas às vezes também, muitas vezes inclusive, ajudando o Ouriço Azul quando ele realmente precisava de ajuda. Mas qual é do Shadow? Quais são seus poderes, suas habilidades ali também? Acontece que o personagem ele foi criado para ser uma espécie de organismo perfeito, para ser uma chave para que a humanidade conseguisse chegar à imortalidade. E ele é quase isso mesmo, ele é imortal também de certa forma. Por que das aspas? Porque assim, ele não fica doente e também não envelhece. Mas ele ainda pode ser morto por fatores externos, durante um combate, por exemplo. Só que é muito difícil acabar com ele. Pô, o cara sobreviveu à queda na atmosfera da Terra. Então imagina o quão difícil, o quão resistente ele é pra gente conseguir tentar acabar com ele de alguma forma, né? Sem contar que ele é incrivelmente rápido e forte. Quão rápido e forte? Pensa assim, o Sonic ele é muito rápido. O Knuckles ele é extremamente forte e o Shadow tem a combinação perfeita desses dois lados também. Tudo bem, em alguns casos ele alcança o Sonic só por conta de um uso de botas especiais que ele tem ali, né? Que serve como uma espécie de... Sabe o hoverboard lá do De Volta para o Futuro? É tipo isso, só que versão patins praticamente. Ele desliza pelo ar. Mas ele também não é tão dependente desses patins para conseguir alcançar o Sonic, né? O Sonic ainda chega um pouquinho mais rápido, né? Uma certa vantagem ali, mas o Shadow também é muito rápido, ele consegue alcançar o Sonic em vários momentos, ele consegue criar explosões de energia, ele consegue se teleportar. Muitas de suas habilidades justamente vêm por conta do sangue do Black Doom que ele tem aí, dessa herança genética que ele possui do Black Iron, que faz ele ser um ser completamente poderoso ali também. Ele tem uma grande facilidade com as esmeraldas do caos também, né? Mais do que qualquer outro personagem ali, até porque ele tem traços de energia na sua corrente sanguínea que fazem uma certa espécie de herança dessas esmeraldas também. O cara é tão poderoso que ele usa parte de braceletes em seus punhos ali também, que são justamente de contenção, porque se ele não usar esses braceletes, ele fica tão poderoso que, além de ser perigoso para todos ao seu redor, também é perigoso para si mesmo, acaba se tornando uma coisa autodestrutiva ali também. Então, se ele não usar esses braceletes, ele pode acabar morrendo. Eu falei sobre os seus patins ali também, né, o que ele usa para se locomover, mas ele também usa alguns outros objetos de vez em quando, como por exemplo aquela moto ali que a gente vê nos trailers de Sonic 3, que assim, ele não precisa naquela moto também, ele usa por estilo mesmo, aquele estilo bad boy casca grossa mesmo. Sem contar que ele é um dos poucos personagens ali, aliás, únicos personagens, até onde eu sei também, do universo de Sonic, que não tem problema nenhum em usar armas de fogo. Aliás, isso meio que foi uma ideia de fã, inclusive, né? Que fez um desenho do Sonic usando armas de fogo, mandou pro pessoal da SEGA pra meio que sugerir,
como se fosse uma espécie de sugestão, só que eles não queriam colocar o Sonic, que tem essa imagem do bom moço, do herói principal ali, do herói mesmo, né, puro praticamente, né, de usar armas de fogo. Agora o Shadow, por outro lado, que já era um bad boy, já era uma espécie de anti-herói, não teria problema em usar armas de fogo. Então sim, em ocasiões ele realmente não tem problema em pegar algumas armas ali e usar em quem fosse necessário. Quanto à participação dele agora no novo filme do Sonic, bom, baseando no que a gente viu nos trailers ali, com certeza vai ter uma coisa bem fiel em relação à sua história de origem, pelo menos em relação a essa questão do Projeto Shadow, da relação dele com o Robotnik, da relação principalmente dele com a Maria. Então com certeza isso, eles vão manter fidelidade ali, né? Possivelmente ao longo da história ele meio que vai perder essas memórias também, né? Quando ele vai acordar, o que vai fazer fácil com que os Robotniks ali controlem ele. Tem essa questão do Garrett Robotnik, que ele tá vivo, porque como eu falei, ele foi executado antes do despertar do Shadow ali, né? Quem despertou foi o Evil Robotnik, foi o Eggman, foi o personagem, o antagonista que a gente já tá acostumado do Sonic também, né? Então até esse ponto da história de origem do Shadow praticamente deve ser a mesma coisa. O resto, bom, aí tem que ver, né? A gente não sabe se vai ter essa relação com os alienígenas do Black Arm, né? Se tiver, eu acho que vai ficar no futuro da franquia Sonic. Então, por exemplo, o terceiro filme nem saiu ainda, nesse momento que eu tô gravando, mas já foi confirmado um Sonic 4, que ainda não tem data de estreia, eu não lembro exatamente agora, só sei que foi confirmado. Então, quem sabe desse Sonic 4 em diante não apareça o Black Arm tá ali, o Black Arm, eles ampliem o universo de vilões ali do Sonic, porque a gente só tem ficado no Robotnik o tempo todo, né? E o Shadow, com certeza, em algum momento ele vai deixar o lado dos vilões, ele vai se aliar ao Sonic para enfrentar os Robotniks ali, perceber que tá no lado errado da história, né? E aí a gente tem que ver o que acontece. Eu acho que diferente do Knuckles e do Tails, que acabam indo morar com o Sonic, como a gente viu no filme anterior, aqui eu acho que o Shadow ele vai seguir o seu próprio rumo, ele vai seguir sua própria trajetória ali também, vai viajar pro mundo, vai causar confusão, vai resolver confusão ali também, né? E quando a situação apertar, ele volta a se encontrar com o Sonic também, né? Mas isso, obviamente, é tudo teoria, tudo especulação, a gente tem que ver quando o filme sair, né? Nessa semana, não, semana que vem agora, semana que vem, nesse Natal que vai chegar agora também, e é claro, o resto da franquia que vai ser trabalhado. Essa é a história do Shadow, sua origem, seus poderes, suas motivações e o que a gente pode esperar para ver nesse filme e também no futuro da franquia do Sonic. Mas se vocês estão muito esperançosos para ver o Shadow ali também, deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Shadow, que é fã do Sonic, que é fã de games, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixe seu like, o station aí, a curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!